Saudações a todos, todas e todes. Aqui é o Fausto Ramos e essa é a introdução de mais um episódio do Jornada Mágica. Eu trouxe nesse episódio a gravação que eu fiz com o Lorde A, um camarada, um querido amigo meu que trabalha com vampirismo de uma maneira fidedigna, sincera, real. E ele ajuda a desmistificar muitas das coisas que as pessoas pensam de uma maneira meio estranha, equivocada, a respeito do que é a vivência com o ocultismo e também o que é a vivência com o vampirismo. Então, eu também comento que todos os convidados que vêm para o Jornada Mágica, eu peço para eles gravarem um take especial separado com alguma sugestão de exercício, com alguma sugestão de prática mágica. E essa gravação é exclusiva para as pessoas que apoiam o projeto do Jornada Mágica. Portanto, se vocês sentem que esses conjuntos de entrevistas, esses episódios narrando sobre como que praticantes de magia e ocultismo se relacionam com a vida mágica de maneira geral e todos os conselhos que vocês escolhem de escutar esses podcasts, de escutar esses diálogos, considerem apoiar o Jornada Mágica e também acessar os exercícios especiais que eu peço para os convidados trazerem como parte da gravação do nosso projeto. Então, sem mais delongas, eu deixo vocês com a gravação minha, junto com o Lorde A. Senhoras e senhores, eu apresento para vocês, no podcast Jornada Mágica, meu querido colega, um camarada que eu tenho me aproximado muito nos últimos tempos, uma pessoa com quem eu tenho muita admiração e eu descobri que também me admira de volta, que é uma das melhores admirações da gente ter e poder também ter correspondido, é saber que as pessoas que a gente admira também admiram a gente. Eu apresento pro Jornada Mágica, Lorde A, meu camarada. Fausto, uma grande honra te reencontrar, a gente poder manter essa conversa, ainda que seja de maneira digital, né? E eu sou Lorde A, autor, DJ internacional. Minha história começa há bastante tempo, acho que todas as histórias começam há bastante tempo, não é verdade? Eu trabalho com vampirismo real, na vida como ela acaba sendo, são mais ou menos uns 30 anos nessa jornada, os últimos 27 foram os mais interessantes, desde 2018 tudo se tornou ainda mais intenso, mais desafiante, desgastante, mais recompensador em todos os sentidos. Eu tenho 12 livros publicados, ou alguma coisa, alguma conta quando a gente fecha, deve dar mais ou menos isso. O mais recente é o Oráculo Místico das Runas, pela editora Alfabeto. Runas, e principalmente as Adulrunas dos 1600, codificadas pelo Ioannis dos Bureus, são um tema que estão também na minha vida, além do vampirismo, há quase 20 anos, no qual eu tenho bastante amor e uma jornada paralela interessantíssima, que também engloba, né, além das Adulrunas, o Futark Antigo, o Futark Novo e alguns outros jogos de runas pouco conhecidos no Brasil. Mas eu também amo a noite, amo ser um DJ, já toquei em alguns festivais eletrônicos no exterior, em muitas baladas aqui no Brasil. Essa é uma das partes favoritas da minha vida. E a última e mais importante, sou casado com minha amada Rainha Chendra Sarrasra, pai de pet de 5 gatos, e moramos em um sobrado com bem mais de 100 anos de história, que tomamos para a gente, reformamos e é conhecido como a Vamp Tower e a nossa base de operações. Tá bom assim, Fausto? Tá fabuloso, fabulosíssimo, camarada. E para as pessoas que estão te conhecendo agora, comenta um pouco onde que elas podem te encontrar. Redes sociais, por meio de viagem astral, por onde que as pessoas se conectam com o seu trabalho. Olha, você até brincou, a gente até pode brincar com essa história de viagem astral, sonho lúcido e voo noturno, né? Porque já dá para a gente fundar uma sociedade de observação onírica do Lorde A, que é tanta gente que manda mensagem ou que me conta experiências de ter me encontrado quando sai pro astral ou no sonho lúcido, que eu fico realmente impressionado, embora eu não me lembre de mais de 2/3 desses encontros. Porém, para facilitar a vida, a gente tem um portal, uma plataforma eletrônica que está no ar aí desde 2003, que é a redevampirica.com, ou simplesmente redevamp.com, e o instagram.com redevamp,
A gente também está no YouTube, em outros lugares, aí vocês dão um Google e procuram. Mas instagram.com Redvamp, redvampírica.com são os principais lugares para vocês me encontrarem. Mas o mensageiro não importa, a mensagem é muito mais interessante. Nossa corte vampírica, a comunidade que se estabeleceu em torno do nosso trabalho, né, nesses 30 anos, é a parte mais nobre, mais interessante e que talvez seja para algumas das pessoas que vão assistir essa entrevista em algum momento. Fantástico. Para facilitar para todo mundo, vou colocar os links dessas redes sociais também na descrição desse episódio. Lorde A, eu sempre convido as pessoas a virem aqui no Jornada Mágica para comentarem mais da própria história. E eu faço isso porque eu sinto quanto que é muito importante a gente poder entrar em contato com a história de outras pessoas. Principalmente pela forma como, justamente nos tempos atuais, né, no nosso trabalho de rede social, é muito comum as pessoas só mostrarem o lado glamuroso, o lado simples, mostrar todos os sucessos que tem e esconder todas as dificuldades e todos os fracassos que também acontecem na nossa jornada mágica. E eu peço para as pessoas virem Mais aqui. acontece erra do que acerta. Mais erra do que acerta, pois é. Sim, mas só erra quem pratica. Então, acho que a conta fecha legal. Eu também acho que fecha legal. E aí eu convido você também a compartilhar a sua história com as pessoas, comentar como é que você se descobriu e se relacionou e começou seu relacionamento com esses temas de magia, de espiritualidade e de ocultismo. Fica à vontade, o palco é seu. Eu vou aos poucos fazendo um comentário ali, fazendo um comentário lá, fazendo uma cara de reação para as pessoas poderem se sentir identificadas com alguém aqui que está no podcast falando: "Ah, mas é verdade que isso aconteceu!" E a gente vai tocando esse papo leve. Tá. Bom, a minha história não é muito diferente, acho que de tantos de vocês, né? Eu nasci, eu cresci e desde muito cedo eu percebi que o mundo era realmente bastante vasto, bastante abrangente. Via seres e via pessoas que outras pessoas vivas e que respiravam não viam, não enxergavam, não escutavam. Para mim era perfeitamente comum, até descobrir que era algo incomum, atípico, levou um certo tempo. Levou um certo tempo. E antes de nutrir alguma raiva por mim mesmo, por ter nascido diferente, na verdade eu nutri, e por não me encaixar, e por me ver à margem do tolerado, do aceitável, a gente fala aqui dos anos 80, né? Final de 70, começo dos anos 80, as coisas eram bem diferentes do que eram hoje. Eu decidi me calar e não falar mais sobre essas coisas, né? Então, sabia de coisas que iam acontecer antes de acontecerem. O que mais que a gente pode ter aí? Me interessava por temas que ninguém mais se interessava. E tive uma sorte danada de ter uma família que acolheu, ao seu jeito, ao seu modo, e acolheu tudo isso na sua medida, na sua proporção. Acharam maneiras de entender isso. Tive pais maravilhosos, cresci escutando histórias de mitologia grega, mitologia escandinava. Pude viver bastante no alto da montanha, da Serra da Mantiqueira. Lá tínhamos floresta, cavalos, cachorros, pessoas interessantes, lareira para se ouvir histórias e causos à noite, fogueiras em noites mais quentes, sob o longo e aveludado manto negro da escuridão, e histórias de vampiros e sobre aqueles seres com olhares prateados em meio ao breu, sempre foram aquelas que mais me cativaram, que mais me chamaram a atenção. O tempo passou, eu cresci, gostava de rock, dos primórdios da música eletrônica. A Márcia Frazão era uma novidade, eu tentava ler os livros dela. Havia outros livros também do Gareth Knight. Quando eu cabulava uma aula e me escondia no Sebo do Messias, no centro de São Paulo, eu tinha a oportunidade de ler pelo menos alguns trechos e capítulos de Papi, Eliphas Levi, entre outros autores, Madame Blavatsky, que eu não era muito fã, um pouco do que era o Aleister Crowley e outros grandes nomes, né? Então, um dia, uma matéria de jornal caiu na minha mão que falava sobre uma sociedade vampírica que
que se reunia no Rooftop Bar em Manhattan, né, Estados Unidos. Eu fiquei apaixonado por aquilo. Pela primeira vez na vida eu pensei, nossa, tem mais gente como eu no mundo. Não estou só, ainda bem. Sim. E eu decidi mandar uma carta para o jornal. Depois de muitos meses, o jornalista que traduziu a matéria me respondeu. Acho que foi pura generosidade, pura caridade, uma sorte. Me passou a agência de notícias da qual tinha vindo, da qual ele tinha usado, que ele tinha traduzido, usado como fonte a matéria. A gente está agora em meados de 1993, 94. Eu escrevi para a agência de notícias, datilografei, porque computador não era uma coisa para jovens naquele momento, não era uma coisa tão fácil de se conseguir, dependendo da classe social que você estivesse. Eu escrevi, passaram-se muitos meses, quase um ano. A agência, por alguma razão do destino, respondeu minha carta e me passou o contato daquela discreta sociedade. Eu escrevi para eles e acho que agora a gente já está 1 ano e meio, quase 2, que começou essa fase da minha história. Eles me responderam e acharam sensacional existir um afim do sangue morando em um país logo abaixo da floresta amazônica. Incrível. Então, eu fui inserido no contexto, passei a receber os fanzines, as correntes de correspondências deles, passei a me informar, a poder estudar, ter uma certa noção, conhecer alguns integrantes que visitaram o Brasil por conta de seus trabalhos diurnos, recebi uma iniciação, recebi muitos toques, muitas dicas do que fazer, de como proceder. Em meados de 2003, né, a gente estava falando de algo que começa ali em 94, mais ou menos. Em 2003, depois de uma experiência de quase morte, destacar para tudo, e parei de esconder esse meu lado voltado a uma espiritualidade, a uma mística, aquilo que, por comodidade, as pessoas chamam de magia, e que nesse caso era o vampirismo real, da vida como ela acaba sendo. E comecei a traduzir trechos de livros, de artigos e de conhecimentos básicos dessa comunidade, do inglês para o português, com a esperança de encontrar uma meia dúzia de pessoas que pensassem ou sentissem algo parecido. Pouco tempo depois, um jornalista de um importante telejornal da noite brasileira achou o máximo que eu fazia, marcou uma matéria comigo, um escritor de ficção científica chamado André Bianco, um colecionador chamado Adriano Siqueira. A matéria foi gravada na Galeria do Rock e o Roberto Cabrini deu uma especial ênfase na minha história de vida e na minha jornada. E quando eu vi no dia seguinte, meu site estava praticamente fora do ar, minhas caixas de e-mail não tinha Orkut, não tinha nada ainda na época, estavam abarrotadas, eu tive que investir um dinheiro que eu mal tinha naquele momento para ampliar a taxa de visitação do site, as caixas de e-mail e lidar com a mídia, lidar com pessoas de todo o Brasil, algumas de outros países da América Latina, de Portugal, que então há um vampiro aqui, eu quero entender melhor isso, eu quero ser parte disso. Eu imaginava que ia ser meia dúzia de pessoas, se revelou um número realmente que eu não esperava. Naturalmente, nessa esteira, prontamente tive que enfrentar o preconceito de uma grande religião importante, por meio de um jornalista e de um portal de notícias católico. Depois tive que também enfrentar o preconceito e o ódio de uma comunidade, de uma igreja evangélica do meu bairro, bastante grande, bastante poderosa na época. E assim, algum tempo depois, eu acabei por fundar o Círculo Estrigor, que é uma discreta sociedade vampírica, herdeira do legado cultural e espiritual da dinastia norte-americana Sarrasa. E, bem, desde então, assim, iniciei minha vigília, como diriam nas crônicas, não é mesmo? Incrível. E me comenta um pouco desse termo que você usa sobre vampirismo real. Qual que é o significado dele? Eu acho que ele é bem explicativo.
É porque pra mim um vampirismo real, ele implica num vampirismo, na existência de um vampirismo irreal. Isso existe? Tá, vamos lá, vamos no começo, né? A gente fala vampirismo real, a gente está decretando, pontuando, desenhando, marcando, delineando que, olha, é o seguinte, se a pessoa acha que o vampiro é mais ou menos como ela vê no videogame, no filme, na série, na história em quadrinhos, como ela vê no geral na cultura pop, ela está um pouco fora da casinha. Uhum. Ela imagina que o vampiro é como aquilo que ela vê no folclore. Esse foi o Gato Memphis fazendo a participação dramática dele aqui na live. Para os ouvintes, a gente teve um fenômeno ali de um poltergeist que Uma aconteceu. catástrofe. Ainda bem que a gente tinha desmontado esse altar, já estava tudo. Só tinha ali uma caixinha de incenso e um quadro na parte de baixo. Entendi. Então, aí sim teríamos um prejuízo. Tá bem, um poltergeist aleatório, uma manifestação no meio da live. Uma Pode, catástrofe, né? sim, pode comentar então sobre galera achando que vampirismo é aquilo que elas veem nos videogames, nos filmes. Isso, se a pessoa acha que o vampirismo é como ela vê no filme, na série, na cultura pop, ela está levemente fora da casinha. Uhum. Se ela acha que vampirismo é como ela viu no folclore, que é um morto-vivo que retorna do túmulo para drenar o sangue, a energia vital dos vivos, ela definitivamente deveria procurar uma assistência, um CAPS, alguma coisa próxima. E se ela acha que vampirismo é algum tipo de parasita, voltado exclusivamente de imposto, de espírito obsessor, de parasita energético, típico daquelas descrições para lá de tacanhas feitas pela Federação Espírita Brasileira e suas obras dos anos 70 e 80 e pouco, eles também faziam coisas muito piores com os cultos afros e com tudo aquilo que não fosse bem branquinho, vamos dizer assim, né? Uhum. Branquinho, chato, quadradinho e cheio de eurocentrismo, né? Uhum. Entendi. Então é para se diferenciar de tudo isso. Exato, né? Se bem que assim, né? A gente entra aqui numa questão de aesthetic, né? Quanto será que a gente dizendo isso, a gente realmente diferencia? Quanto será que a gente desvela ou quanto será que a gente revela, né? Isso acaba por velar duas vezes, tornar ainda mais misterioso, né? Uhum. O vampirismo real, ele lida com essa ideia de mistério. Você precisa viver. Viver implica em entender, praticar e realizar, né? Ele não é só algo para as pessoas ficarem dizendo, olha como somos misteriosos, olha como somos secretos. Existem muitas pessoas, principalmente gente novata e gente mal informada, que acha que é tudo sobre voto de silêncio, que é tudo sobre falar que é de verdade mesmo, muito de verdade, e não pode contar nada para ninguém, só eles podem agir como uma força policial decretando quem é, quem não é, e impondo um monte de voto de silêncio para praticar todo tipo de baixaria, abuso e assédio, né? Uhum. Esses casos existem, tipo, acho que sempre vão existir, sempre vão estar por aí. Nós, a Corte de Antártida e Diamante, que é a primeira instituição vampírica pautada em realização, história real, são pelo menos 23 anos da plataforma eletrônica Rede Vampírica na América Latina e Portugal, sendo, portanto, a primeira iniciativa desse tipo bem-sucedida, capaz de produzir livros, capaz de produzir um streaming de conteúdos, capazes de cuidar, de administrar, de ajudar pessoas da nossa comunidade, da nossa corte, e ainda assim influenciar o, a vida como ela acaba sendo, além da nossa bolha, além do nosso prado, né? Com ações como as que a gente já conduziu junto de parceiros na Câmara Municipal de São Paulo, tendo trabalho, a obra reconhecida em cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Olha. e mais alguns outros reconhecimentos da mídia e de outras
instituições, né, seja na bruxaria, seja no druidismo, na magia do caos e em outros agrupamentos e sociedades, né, somos algo bastante único, né, em toda a América Latina, né. Então, é um pouco sobre tudo isso, o que a gente desenvolve, o que a gente faz, né. Eu acho que eu também acabei de por lançar algumas pistas, principalmente sobre o que não somos. Você não acha, Fausto? Eu acho. Lançou pistas. Eu vejo que também tem esse tipo de, vamos dizer, não exatamente um conflito, mas um anuviamento quando o tema se relaciona com o assunto de bruxaria, de ocultismo, de magia, num quadro geral. Uhum. E eu também tive, né, minha fase de ter passado, principalmente no início da minha jornada, de conhecer pessoas que viviam essa relação com esses temas de uma maneira meio. Somos aqui parte de um clã secreto, vivendo numa espécie de uma guerra astral espiritual, e a gente tem que manter tudo que a gente faz em segredo, porque tem um outro grupo tentando ali se infiltrar energeticamente no que a gente faz. E também tinha no início da minha jornada, por isso que eu também me interesso muito em me aproximar mais do seu trabalho para entender melhor de uma forma mais saudável, pessoas que se diziam vampiros. No início lá da minha jornada em 2009, 2010, e eles se diziam vampiros também, não exatamente dizendo que são vampiros que nem um dos filmes, vampiros que sugam sangue das pessoas, mas eles se diziam vampiros energéticos astrais, pessoas que tinham um certo domínio sobre a própria capacidade de se relacionar com a sua mana, né, se relacionar com a sua energia vital de uma forma que ela conseguia tirar a energia vital espiritual de alguma outra fonte para poder suprir aquilo que ela sentia necessidade, que eles não tinham o objetivo necessariamente de sugar e sair no jeito pejorativo que se tornou o termo vampirizando, como sendo sugando a energia vital de outras pessoas, mas ser alguém inclusive que conseguia curar por meio da habilidade de, quando necessário, puxar a energia de uma pessoa que estava se sentindo mal, transmutar aquilo e enviar para aquela pessoa de volta. O único contato que eu tive prático com pessoas que se sentiam vampiros, até eu te conhecer, era esse tipo de vivência. Eu sei que isso existe até hoje. Eu sei que até hoje tem grupos secretos, ocultos de Facebook em que pessoas afirmam estar vivendo uma jornada de guerra entre clãs e nós somos os vampiros tais X e aqueles são os vampiros do outro lado do muro com o qual a gente está brigando. Por isso eu acho importante trazer esse espaço de diálogo, de esclarecimento e do alerta também, né? Do tomar o cuidado com a forma como a gente se envolve com esses assuntos. Eu não tive um início de jornada simples, Lorde A. Eu tenho que Imagina. confessar isso. Foi estranho, fui turbulento. Muita coisa era de verdade, porque eu não tinha como contestar coisas que eu vivi místicas que foram muito intensas. E outras coisas eram meio paranoicas e eu demorei uns anos para poder me desanuviar daquilo que era meio paranoico e estranho no início da minha jornada. Por isso que eu me empolgo tanto de estar de frente com contigo. Eu acho que o que a gente pode dizer, assim, botar com todas as letras, né, e deixar adamantino e transparente na mesa, né, tal como o olhar e as presas afiadas de um dragão, é o seguinte: tudo aquilo que demanda polícia ideológica, paranoia, nós contra eles, é uma puta de uma roubada. Uma puta de uma roubada. Você vai encontrar gente desequilibrada, você vai encontrar gente que só quer fazer seita, só quer fazer culto ao ego, esse tipo de coisa em volta. Tá? Qualquer coisa baseada em cultivo de paranoia, de nós contra eles, de polícia ideológica, que é tudo muito secreto, muito fechado, e não pode contar nada para ninguém, corram, 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 corram. Assim, é o prenúncio do fiasco, é o prenúncio do fracasso. Tá? Comunidade vampírica é para adultos, para pessoas com mais de 18 anos. Ela tem sua corte, ela tem suas regras, ela tem seus entendimentos, ela tem fundamentação, estudos que você precisa fazer, se você quer realmente adentrar nesse caminho de uma vertente, vamos dizer assim, para o grande público entender, de espiritualidade, de mística, né, ou de vampirismo real. Cara, você vai ter que estudar,
alquimia, você vai ter que estudar astrologia, você vai ter que estudar tarô, alfabeto senciente, runas, mistério do voo noturno, sair pro astral, ou, né, viagem espiritual, você vai ter que estudar tudo isso. Você vai ter que estudar história da arte, literatura. A última vez que eu brinquei de desenhar assim um pacote, né, básico do que todo neófito vampiro deveria ter, assim como um plano de estudos, e não contente apenas desenhar, eu gravei esse conteúdo, eu preparei esse conteúdo e ofereci ele no streaming Rede Vamp Visions pela primeira vez em todo o planeta Terra, porque não existe nenhuma iniciativa parecida com isso em todo o mundo, né? As pessoas, ou seja, por falta de recurso, por falta de capacidades técnicas, por falta de articulação, por falta de tempo, enfim. Eu tinha o recurso, eu tinha o tempo, eu tinha a vontade, eu me preocupei em tornar realidade. Eu me preocupei em olhar para todos os meus pares, aqueles que estavam chegando, aqueles que já estavam no tempo, e oferecer acesso à formação e à informação, para que pessoas não dependessem de uma única pessoa transmitindo oralmente alguma coisa e esse conteúdo, tudo isso se perdendo, se diluindo ou se alterando de alguma maneira. Então, esse é um ponto que eu valorizo, é um ponto bastante marcante e poderoso para mim, é a educação. Né? As pessoas querem entrar, querem se desenvolver no vampirismo real, no vampirismo da vida, como ela acaba sendo, elas têm que estudar, elas têm que praticar. Né? Não estamos aqui sobrepujando uma capacidade inerente espiritual, eu vou explicar isso daqui a pouco, a questão do ter nascido vampiro, de ter nascido vampira, que é um pilar dessa espiritualidade, dessa mística, dessa comunidade, basicamente. Né? Mas, mesmo você tendo nascido com o potencial, nascido assim, você tem que estudar para se aprimorar, para entender e, principalmente, coexistir não apenas com seus pares, mas também com todos os outros buscadores, magistas, integrantes de outras sociedades discretas, basicamente com todos os outros iniciados desse planeta, né? E supostamente, segundo consta, todos os iniciados, não importando a ordem, deveriam atuar ou se sentirem irmanados, né? Então a gente parte desse mesmo pressuposto, né? Nossa herança perinealista vem da dinastia Sahasran, nosso trabalho é pautado, é focado naquilo que eu desenvolvi, nas lições que tiramos juntos a partir do instante que existe o Círculo Strigoi, a partir de 2006, naquilo que juntos estudamos, praticamos em grupo e fomos crescendo, fomos prosperando e experimentando o poder da realização. Não daquilo, não, porque um dia poderia ter uma coisa assim. Não, tivemos a coisa assim, a lição que tiramos foi essa, o que aprendemos foi isso, o que construímos é isso, o que preservamos e o que mantemos e o que continuamos transmitindo. É isso aqui. Nada dessa idealização vagabunda, meia boca dos nossos dias, que a gente não pode fazer porque há forças opositoras. Há forças opositoras, ótimo, servem para a gente aproveitar como apoio para a gente se potencializar e levantar ainda muito mais forte o que estamos fazendo. Sim. É sobre isso, Fausto. É sobre isso, né? É uma mentalidade de corte, é uma mentalidade de comunidade, é uma mentalidade de rede, de compartilhamento, de informações e networking, onde todos os integrantes podem aprender no seu tempo, na sua velocidade, com o que há de melhor em recurso tecnológico hoje, né, que é o poder da gente poder ter internet, ter plataformas onde as pessoas podem estudar no momento que eles precisam, no momento que eles querem, podem maratonar aquilo, uma linguagem acessível com o tempo que a gente vive, né? Que também é outro fator importante, né? Eu posso escrever livros, acho que eu faço isso razoavelmente, de uma maneira interessante, né? Meus editores gostam, meu selo literário vai bem, obrigado, mas a gente sabe que a leitura foi um hábito que colou ou que aderiu muito bem à maior parte da espécie humana. E nessa era que tudo é digital, tudo é online, a gente precisa chegar aos nascidos, afins e do sangue, nosso povo do mar e das estrelas,
de uma maneira acessível, pronta, preparada para esse momento. Você comentou sobre essa questão do ensino relacionado com esses assuntos, são coisas que pessoalmente me interessa muito conversar. Claro, somos diretores de escola, né? No olhar mais raso possível. Nossa, eu sou diretor, professor, secretário, mas enfim, essa questão de ensino me é muito marcante, assim, significativo com o espaço que eu tenho de instrução e magia do caos, escola Caosofia, e que eu tô, inclusive, faço um comentário que é: no presente momento que a gente está gravando esse podcast, esse episódio, em fevereiro, eu estou vivendo a consequência da escolha que o Fausto do passado fez. Porque o Fausto de outubro, de novembro de 2024, estava ali repaginando os conteúdos dos que eu ia gravar dos aulões da Escola Caosofia. Ele pensou: nossa, vai ser brilhante se eu fizer o primeiro módulo da escola em fevereiro ser a respeito de história da magia, do xamanismo à magia do caos, um recorte a respeito da ontologia da magia, da experiência do ser humano. Tá eu aqui em janeiro e fevereiro me ralando pra caramba pra poder fazer essa apresentação, essa aula acontecer. E uma das coisas que eu vi que foi muito marcante eu levar em consideração, uma coisa que você abordou, é sobre essa adaptação da nossa linguagem, né, da nossa comunicação para os tempos atuais e presentes, que me fez lembrar que eu tava ali, já tá pronta, na verdade, a apostila que eu preparei para esse aulão, porque eu contratei um revisor para poder fazer a revisão, então eu precisava fazer com antecedência, e isso me ajudou, inclusive, a colocar na minha mente aquela ideia de que, cara, eu tenho que cumprir muito bem os prazos, porque tem outra pessoa que vai revisar esse texto e vai me devolver para usar para o aulão. Mas no momento que eu estava confeccionando uma apostila para esse aulão que eu vou fazer esse mês, eu percebi que não faria sentido eu simplesmente fazer a apostila ser exatamente o texto do que eu vou conversar com as pessoas na aula. Eu acabei criando uma outra alternativa, eu criei um estudo dirigido da aula. Eu peguei e falei assim, vamos falar sobre o período, o nômade da humanidade, das grandes migrações. Só fiz um tópico de introdução e depois eu trouxe perguntas. Falei assim, eu quero que vocês levem em consideração, façam essas perguntas para si mesmos, pesquisem antes da aula, porque as pessoas agora têm acesso a um monte de ferramentas de pesquisa, a inteligências artificiais que elas podem pedir para fazer a pesquisa por elas. Falou assim, pega esse assunto aqui, se pergunte isso em algum momento. Tipo, pergunte-se sobre qual é o impacto da vivência das pessoas na época em que os seres humanos eram nômades e a relação que isso tem com o surgimento de práticas tal qual do xamanismo. Leve em consideração aqui, se pergunte qual é o papel social que era cumprido pelos xamãs na época X e assado. Se pergunte sobre por que quando teve os primeiros assentamentos humanos, as primeiras civilizações, nós passamos a ter uma classe sacerdotal e qual que é o impacto disso a respeito de como que as pessoas se relacionavam com o tema do cultismo, da magia, do espiritual, do sagrado. Então eu criei uma lista imensa de perguntas para as pessoas, porque para mim não faria o menor sentido eu simplesmente escrever em texto tudo que eu vou falar com as pessoas no aulão. E aí eu vou entregar para os meus alunos a apostila com antecedência para eles poderem pesquisar esses assuntos, porque são as perguntas que eu vou responder no aulão. E aí eu vi nisso uma solução mais interessante do que simplesmente fazer uma transcrição de tudo que eu vou dizer em texto. Hoje a gente tem que entender como dialogar diferentes mídias para poder, fazer essa instrução sobre esses assuntos. E a gente também percebe o quanto que as dificuldades que a gente tem sobre como se relacionar com a informação, sobre como alcançar a informação, são desafios diferentes, né? Você comentou sobre a sua jornada na década de 90, vendo uma matéria em um lugar e tendo que mandar uma carta pro editor daquela matéria para ele poder te conectar com a agência que fez a matéria para você conseguir se conectar com a galera da sociedade vampírica que você descobriu nos Estados Unidos, para daí ter esse canal estreito
e difícil de comunicação e tendo que, mesmo que individualmente, né, não ter ninguém presencialmente, ou talvez nem por vídeo, conversando e te explicando, mas tendo esse fio, esse canal, esse contato que você adquiriu e no qual você foi firme para poder se manter diligente a esse canal e seguir a manter, né, a sustentar essa comunicação e sustentar esse aprendizado. E hoje em dia a gente vê o contrário, a gente vê um jorro imenso, imparável de pessoas querendo falar sobre diversos assuntos relacionados com qualquer assunto, seja com tema ocultista, mágico ou vampírico na internet, e a gente vê a dificuldade não de alcançar alguma fonte de informação, mas de filtrar as fontes de informação. O que você me comenta a respeito disso? Olha, assim, né? Tipo, eu acho que eu me sinto, sou interpretado como niilista muitas vezes, né? Mas assim, né? Eu sei usar garfo, eu sei usar faca, diferente, né? De quando a gente fala sobre niilismo e umas atrocidades que a gente vê por aí, né? Seguinte, eu acho que a gente vive uma época que a gente já tem algumas coisas que estão muito bem pontuais. A primeira delas é que o ser humano não é irracional. Todo papo de racionalidade é o que se faz na rede social para tentar vender imagem, fazer um marketing pessoal barato, vagabundo e meia boca. As pessoas são afetivas. As pessoas pesquisam aquilo que elas já sabem para ter certeza daquilo que já tinham certeza antes. Né? Eu posso te falar sobre didática. Entre os anos de 2006 até 2017, eu acreditava piamente que tudo deveria ser transmitido oralmente, em um espaço ritualístico, e que pessoas havia um calendário de datas, o que era transmitido em cada uma daquelas datas, e quem estava em tudo aquilo teria acesso à revelação, teria acesso a todo o processo. Eu fui experimentando na prática o quanto isso pode ser um delírio. As pessoas não anotavam, quando as pessoas descobriram que precisavam anotar as informações que eram transmitidas, já tinha corrido mais de metade de um ano, ou às vezes 2 anos. Muitas pessoas entravam, ficavam um tempo, não podiam vir em 2 meses seguidos, voltavam no outro, e o conteúdo que aconteceu naqueles encontros, para onde ia, como ficava aquela lacuna. E assim, mas não, tipo, não, não, porque dizem que só pode ser feito dessa maneira. Eu fui percebendo que só fazer dessa maneira, assim, com um mínimo de alguns neurônios, aquilo a médio não ia ser algo que ia estruturar, que ia levantar a curto prazo, nem a médio prazo. Era basicamente brincar de construir castelos de carta, que qualquer soprinho derrubava, ou brincar de fazer um castelinho de areia à beira do mar, e o mar vinha e derretia o castelo. Era como dançar com as roupas secas do lado de uma fogueira imensa. O fogo pega, e você bota fogo na floresta. Não aconteceu essa da floresta, mas os outros exemplos são muito bons. Entendi. Então, assim, eu parei, bom, pera, vamos compilar tudo isso em 7 livros, né? Não que 7 livros compreendam a totalidade, mas pelo menos a gente vai ter ali bons marcadores do que todo neófito em nossa discreta sociedade do Círculo de Strigoi deveria saber. Foi uma atitude interessante, as coisas melhoraram bastante, pessoas de fora podiam estudar, podiam se aproximar, podiam fazer monografias para avançarem para o próximo passo. Isso era interessante, mas por mais que tivéssemos uma prática, um encontro, era incompleto. Então veio a pandemia. E o que aconteceu na pandemia? Você não podia mais se reunir com as pessoas. Né? Não faltou loja de colegas maçons que os caras inventavam de fazer reunião e de repente se contaminavam e acabava bem feia a história. Então muita coisa assim não dava. A gente experimentamos o online. O online se mostrou interessante. O online, amparado pelos livros, dava um resultado interessante, mas havia muita coisa para ser transmitida, muita coisa para se saber. Mas vamos deixar para as pessoas irem atrás. Que pessoa que adulto, que jovem adulto ou que adulto veterano vai conseguir parar numa rotina de trabalho, trânsito, faculdade, para ir atrás daquilo que realmente gosta, né? No máximo, se ele conseguir fazer uma monografia de um Codex Strigoi durante 6 meses, assim, você sabe que a pessoa está se entregando de coração para aquilo tudo.
Então, como você vai fazer? É melhor você achar uma maneira de transmitir, de firmar, da pessoa poder aprender. Então, a gente descobriu que o online era uma boa maneira de estruturarmos, de potencializarmos, de trazermos um abraço caloroso para outros afins do sangue e também prosperidade para a nossa comunidade, para a rede vampírica e criarmos um fluxo ininterrupto de informações. E isso foi sensacional. A outra lição interessante que a gente tira também, Fausto, é que só tem dois profissionais que envelhecem, né? Que é o professor e o DJ. A pista de dança está sempre na mesma faixa etária. A sala de aula dos cursos tem mais ou menos um certo perfil de público que procura, que se vincula, que está lá, né? As turmas da corte têm já uma certa faixa etária que frequenta. As Uhum. turmas do Rede Vamp Vision, do streaming, são mais maleáveis, são mais de uma estatística mais ampla, né? Dos 18 aos 70 anos, como a gente já viu lá nos perfis das pessoas. Então, assim, você ter a experiência de ter vivido tudo aquilo, você encontrar como você pode transmitir aquilo de uma maneira que a pessoa possa pegar, assimilar e depois de um tempo ela consiga manipular aquilo que ela aprendeu. E então vem o grande ponto, talvez o grande desafio, né, a grande lição, que a gente assumiu professorado, tutorado, mentorado, que a pessoa vai manipular aquilo que aprendeu, vai colocar aquilo em prática, e você tem a obrigação e dever moral de formar pessoas que serão melhores do que você. Eles não têm que ser, eles não têm que estar por baixo de você, Uhum. mesmo nível que você. Você tem que entregar o melhor para eles serem melhores, porque um dia não terá mais Lorde A. Um dia espero que o Porto prossiga, espero que o Circo do Esquimó consiga prosseguir, espero que talvez alguma parte do meu legado prossiga. Se não prosseguir, tudo bem, valeu a pena porque eu estava fazendo o que era transparente para mim. Estava aqui realizando minha verdadeira vontade, estava aqui vivi todos esses dias fazendo tudo isso, enfrentando os desafios, os tropeços, os erros, os acertos, olhando o olho no olho das pessoas, vivendo as conquistas delas, chorando junto quando as coisas não andavam como elas queriam, e é uma boa vida. É um pouco isso que a gente lida, né? Que a gente enfrenta aqui, sendo assim, sendo minimamente realista para podermos ser otimistas, né? Sim. Porque a gente, por mais que consiga influenciar um pouquinho o grande mundo, a gente sabe que tanto a escola da filosofia quanto a corte de análise semântica e o círculo dos tribunais, a gente sabe que o que a gente está fazendo aqui é como seria uma sociedade perfeita, segundo algumas pessoas afins e que compartilham desejos, afetos, sonhos e esperanças parecidas, né, próximas. É sobre isso, é sobre a gente se encontrar bem, viver bem, falar sobre coisas que a gente gosta, estudar coisas que a gente aprecia, compartilhar pequenas conquistas e erros, tirar lições disso uns com os outros. É isso, né? Tem gente que a gente vai ver no TikTok, que a gente vai ver nas redes sociais, que vão vão ali fazendo coisas, vão ali, desde uma pessoa como dizem, com uma baixíssima autoestima e um senso de autoimportância desmedido, e vai se tornar, no mínimo, uma atração divertida para a gente assistir os vídeos correndo por aí, né? Uhum. Também aí uma meia dúzia, uns caras, de umas minas aí no meio da magia, que são uma galera que vive aquilo que fala, que caminha naquilo que fala, que desenvolve e que tá vendo aí, tipo, passar à frente, né? O aprendizado, a lição e inspirar, né, pessoas a mostrarem o seu melhor para o mundo. Concordo. E eu acho muito importante uma mensagem que a gente está trazendo no episódio de hoje, que tem relação justamente com a importância da gente conseguir encontrar comunidades nas quais se relacionar e viver. A importância da gente poder ter uma comunidade na qual poder se relacionar e se desenvolver.
Eu segui parte da minha jornada em espaços comunitários, parte da minha jornada de maneira solitária. Respeito e valorizo os minhas duas fases, né, que foram intermitentes, de momentos que eu estive fazendo parte de alguma ordem, fazendo parte de alguma iniciativa coletiva, ou tendo que caminhar por minha conta, para hoje eu estar conseguindo construir um espaço em que eu possa justamente ajudar outras pessoas a terem um lugar com quem conversar, um espaço com outras pessoas com quem compartilhar suas vivências e poder trazer essa segurança na caminhada de outras pessoas que eu não tive em outros momentos da minha caminhada. Em muitos momentos da minha caminhada eu não tive, até mesmo quando lá no começo eu estava acompanhado por pessoas que me ajudaram de um lado e me trouxeram coisas que não foram positivas de outro lado. Em Mas gran... isso, mas, sim, Fausto, independente de a gente começar pelo portão de Eva ou pelo portão de Lilith, a gente vai ter que enfrentar os opostos, as contrariedades, porque a gente precisa ser forçado a desenvolvermos nossa própria força, que é a habilidade e a capacidade de estocarmos as lições do lado mais severo e do lado mais generoso, saborearmos, degustarmos, transformar isso em algo nutritivo e que nos dê força, né? Assim, tipo, a gente pode pensar, eu penso assim, várias, as facadas pelas costas que eu tomei, as rasteiras, pessoas que eu acreditei, que eu confiei e que foram péssimas escolhas, né? Mas, ao mesmo tempo, né, dói muito, marca muito a gente quando essas coisas acontecem. A gente precisa até, muitas, leva uma certa idade para a gente perceber que às vezes a gente precisa até de um tempo para se regenerar, se curar disso, que a culpa não foi da gente. A culpa seria da gente se a gente insistisse em manter aquelas pessoas a qualquer custo na vida. Mas não, tipo, o que dói às vezes é a gente ter confiado, a gente ter esperado que as pessoas enobrecessem, que as pessoas despertassem algo melhor do que aquele automatismo, aquela raiva de si mesmo, aquela vontade de se autodestruir, destruir outros, né? Porque basicamente a vaidade leva as pessoas para o vazio, né? Leva para vanitas, a vaidade intelectual, principalmente, né? E essa nunca falta, né? Nunca esteve em falta, né? O mundo, numericamente, quantitativamente falando, é formado por mais pessoas afim, né? Os gnósticos, né? Os gnósticos têm o seu razoável grau de acerto, né? Ao falar das pessoas pneumáticas que carregariam-se as lágrimas de Sofia, ou alguma espécie de chama secreta, e essas seriam libertadas desse selvagem jardim demiúrgico, né? Mas eles também eram pontuais, afirmar que tinham as pessoas que eram feitas apenas para seguir líderes e aquelas pessoas que nem isso eram, serviriam só como bucha de canhão, né? Que eram a grande maioria. Eram crias sem consciência, sem ciência. Os gnósticos só falham, meu nobre amigo, só falham. Não é que só falham, né? Mas vamos pontuar assim. Essa é uma lição para mim, para você, para todos que assistem a gente. A gente aprende a investir nos outros, a gente aprende a confiar, porque alguém normalmente investiu na gente, porque alguém confiou na gente, e a gente aprendeu que isso é força. Eu não tenho filhos, mas eu tenho alunos, alunas que os têm, tenho parentes que tiveram filhos e tudo mais, e a grande lição que a gente vê neles é que as crianças, para se desenvolverem, para crescerem, precisam dessa confiança. Os gnósticos, ao oferecerem uma realidade onde nada, absolutamente nada é confiável, nada que exista é confiável, eles nos oferecem um paradigma sofisticadíssimo, que tira o sono de filósofos até os dias de hoje. Aí, pensar, né, que o grande prazer do demiurgo é pegar tudo aquilo que você fala e fazer cada outra pessoa entender na medida que ela quiser entender. Isso é uma afirmação gnóstica, tem naqueles livros lá do século II, do século III, naqueles manuscritos deles. Nossa. Tipo, olha, e a gente está falando do século II, século III, depois de Cristo, né? A gente Não está tem aqui. como dizer que eles estavam errados. E os caras já tinham sacado, né? Então, eu não descarto. Eu acho que
Eu acho que assim, eles podem ter perdido a batalha, mas não perderam a guerra, no final das contas. É. Então, confiança. Confiança, a gente que está nesse papel de professor, professoras, mentores, mentoras, tutores, né? Todos nós precisamos dessa confiança que a gente recebeu em algum momento, cultivamos e a gente transmiti-la para aqueles que buscam, né? Para aqueles que confiam naquilo que nós oferecemos, né? Confiam que nós vamos liderar, que nós vamos educar pelo exemplo, pela vivência, pela experiência, e não pelo ditirando, e não assim só para sentar num trono por prestígio e ficar punindo e gritando com pessoas e dizendo que está ensinando a verdade para elas dessa maneira, que não estão. E é uma questão de descobrir os espaços e as pessoas em quem a gente consegue depositar essa confiança. Muitas vezes demanda, inclusive, ter tido essa confiança quebrada em algum momento também, né? Sem experiências, sem erros, como a gente estava conversando lá atrás, muitas vezes não existe progresso. E isso é muito significativo. Eu também compartilho muito desse sentimento do quanto que eu vejo a confiança que os meus estudantes depositam em mim, a responsabilidade que isso me incute. Não só na responsabilidade de ter a maior diligência e atenção possível com a instrução que eu passo para eles, mas inclusive nesse aspecto que você comentou de conseguir cultivar a confiança das pessoas que estão passando por essa instrução. Eu acho que isso é uma coisa, uma lição muito importante para quem está assistindo e escutando, para levar isso em conta nas pessoas que vocês buscam como referência com quem se instruir. Porque a gente às vezes tem muito essa imagem do professor, da professora em sala de aula, principalmente nos nossos anos formativos, na experiência que as pessoas tiveram na sala de aula convencional e que acaba sendo uma coisa que as pessoas que vão entrar para o magistério, que vão entrar para a sala de aula, tendenciam muito a repetir as práticas que viram dos professores que estiveram. Isso é uma coisa que eu estudei quando eu fui me formar para ser professor de matemática, que é muito comum a gente acabar tomando referência daquilo que a gente vivia antes, como acontecem com filhos que vão se tornar depois pais e mães e repetem a mesma modelo de ação dos pais e das mães que tiveram. E é muito comum perceber que as pessoas têm um trauma relacionado com o ensino e com a aquisição de conhecimento, que é a ideia de que uma pessoa vai vir lá e vai corrigir ela, e aquela correção vai expor ela às outras pessoas como estando errada, e o quanto que é comum as pessoas terem a confiança no que elas estão desenvolvendo, no que elas estão fazendo, minada, antes que elas tenham a possibilidade de ver o potencial delas florescer. Então, uma coisa que eu tomo muito pra mim, eu compartilho contigo esse sentimento, do quanto que é importante a gente conseguir saber a medida certa da gente conduzir uma pessoa na jornada para não coibir ela de aflorar o potencial dela antes que por às vezes corrigir uma coisa num momento inadequado, ou às vezes pegar um resultado da pessoa e falar: ah, você não atingiu o resultado que deveria, volta lá, medita de novo, porque você não entrou em estado meditativo coisa nenhuma, quando muitas vezes o que a gente precisa é conseguir mostrar para as pessoas o quanto que elas já caminharam, que elas muitas vezes nem têm consciência. O quanto que existe potência e força no esforço do que elas estão fazendo. E ao mesmo tempo estarmos preparados para darmos uma bronca se a pessoa usar o chat GPT para preencher o relatório, a monografia daquela parte do treinamento. Aí precisa mesmo. Olha, uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar aqui, a gente marcar nesse sentido, é que é o seguinte: nós, enquanto professores, tutores, mentores, nós somos servidores, servidores. Todo líder, toda líder é um servidor, é uma servidora. Se alguém quer sentar no trono da liderança pelo prestígio, pelo status, pelo culto ao ego, porque principalmente ele acha que todos os outros são isso, ele está apenas ressoando, espelhando a própria pessoa. Uhum. Esse é um ponto, essa é uma dica preciosa, né? A liderança atua como servidores. Você lidera pelo exemplo.
Você não está lá inatingível, inacessível, porque você é um dominus, porque você é um líder, seja lá o raio de status que você possa ter, né? A gente aprende Uhum. isso muito na Sahasra. Eu ocupo o título de rei da dinastia Sahasra, respondo apenas à matriarca fundadora, Goddess Rosemary Sahasra, e o conselho secreto, junto com a minha esposa, a rainha Chandra. Somos servidores. Somos servidores. Ah, mas tem todo esse negócio, tem tudo isso. Olha, às vezes no final do dia você para e pensa, nossa, onde é que eu estou? Mas você para e olha a agenda do dia seguinte, das tarefas que te esperam, das responsabilidades. Quando, por exemplo, você tem uma plataforma de um calibre de uma Netflix para administrar os seus conteúdos, os custos, as gravações. Você tem um evento anual que mobiliza uma mansão caríssima, que tem festas de grandes bancos, instituições internacionais ali, e todos os boletos, todos os recursos que você tem que pagar, os ingressos que você vende para isso, a busca por apoios, por patrocínios. Realmente, assim, você é um servidor. Você é ali, você é um meio, você é uma ponte. Você é uma ponte entre as coisas atravessarem do mundo das ideias, dos sonhos, para se realizarem aqui e se tornarem uma lembrança boa para tantos que confiam, que acreditam, que investem, que sonham, que esperam aquilo. Você é o DJ. Bom, eu sou o DJ. Eu não sei se você já foi DJ. Mas o que você espera quando você vai na sua balada depois de um mês ou de uma semana canídia, pesadíssima, né? Você juntou uns trocados que não foi um mês bom, mas tudo que você quer é ir lá, tomar uns drinks, ouvir uma música, conversar com as pessoas e extravasar. Você espera, ah, possivelmente, a melhor trilha possível que aquele DJ ou aquela DJ podem te oferecer, para você abstrair, entrar em catarse, dançar estaticamente na pista, como se não houvesse amanhã. Alguém precisa dedicar horas, precisa dedicar tempo buscando músicas, alinhavando, lendo aquela pista de dança, formando um repertório que funcione naquele lugar e pode não funcionar em um outro lugar também, mesmo que seja do mesmo estilo. Uhum. É sobre isso, né? Essa é uma mentalidade que todo magista, toda magista precisa aprender a cultivar. Eu, claro, sou um deus na terra, sou uma deusa na terra, eu invisto, eu faço o inanimado dançar. Muito bem, parabéns. Mas antes de mais nada, você é um servidor, você é uma servidora. Pessoas confiam em você, pessoas procuram você e acreditam que você pode atender como você já atendeu outras vezes e atendeu outros. E é incrível isso que você comentou, porque existe algo de se fazer invisível muitas vezes num contexto como esse, né? Os momentos que eu tive em sala de aula que eu senti que eu fui mais efetivo era o momento onde eu conseguia tirar o centro de mim naquilo que eu estava fazendo em sala de aula. Que não é, o objetivo não é eu entrar numa sala de aula e eu ser o protagonista daquilo. É eu tornar os estudantes o protagonista do próprio momento de aprendizado, de conhecimento. Assim como, em algum sentido, o trabalho de um DJ, eu acredito e penso, tem a ver com, inclusive, a pessoa nem lembrar que tem necessariamente alguém que está ali colocando as músicas, porque a música se mescla tanto com o lugar, com o ambiente, com a vivência dela, que aquilo se torna mais um elemento integrante na experiência dela de estar ali naquele espaço e curtindo, e não uma coisa que está o tempo todo tentando chamar atenção para si, para dizer, olha aqui, eu sou o DJ Fausto Ramos, você está escutando o DJ Fausto Ramos tocando. Tudo bem que é importante fazer a própria marca quando a gente vai para um lugar para trabalhar, mas existe também, né, eu vejo essa conexão com o que a gente faz relacionado com magia, que é quando a gente consegue se fazer condutor e não o protagonista da experiência da jornada da outra pessoa. Então, você acaba de colocar a gente agora numa briga com 2/3 das pessoas que exercem o magistério e exercem o título de professor e professora aqui no Brasil. Ai, ai, eles virão com foices e forcados em nossas portas e tochas. Queimem o bruxo, queimem o vampiro. Pois
Pois é. E você acabou de posicionar que tutorar, mentorar, professorar é uma outra coisa. E, de fato, a sala de aula, seja online, seja presencial, é solo sagrado, é onde a gente planta os nossos pés, a gente esquece da gente mesmo e se liga àquilo que a gente tem que transmitir ali, ao que a gente precisa fazer naquele momento. E isso é uma condução, você está trazendo do outro, permitir termos draconianos ou vampíricos, você está reificando um sonho, você está trazendo algo do outro lado para viver no coração e na memória daquelas pessoas e naquilo que elas vão conseguir manipular daquilo que você entregou para elas. Você está fazendo isso. Nós, no caso, fazemos o papel do Merlin. Nós não somos o Rei Arthur, nós não somos o Parzival, nós não somos o Luke Skywalker ou a Rei Palpatine. Não, estamos ali mentorando. Quem vai trilhar a jornada, a gente já fez. Quem vai fazer a jornada é quem está ali sentado na cadeira de estudante. Perfeito, perfeito. Nossa, é isso que eu também tento explicar para os meus estudantes. Que bom que esse momento está acontecendo. Porque é isso. O nosso trabalho é justamente, né? Quando eu brinco também de falar, até quando as pessoas que me buscam porque elas querem fazer atendimento mágico comigo, eu gosto de falar para elas assim, olha, eu não sou o cara que vai pegar a espada encantada e vai ceifar o dragão pra você. Eu vou ser a pessoa que vai te dar o talismã encantado que vai te dar uma proteção especial. Eu vou ser o cara que vai te entregar uma arma especial encantada. Mas você ainda precisa brandir a espada contra o dragão. Não sou eu que vou fazer a briga acontecer por você. Vou te munir com todas as forças necessárias pra isso. Mas não é o meu papel tirar de você a sua capacidade, o seu poder de viver a sua própria jornada, de conquistar os seus objetivos. Magia não é mágica. Exato. Magia não é mágica. O que nós fazemos? Nós podemos ajudar a pessoa a ampliar a visão dela. Podemos ajudar a pessoa a não se sufocar nas próprias paixões. Podemos, e o fazemos. Mas quanto a pessoa vai conseguir reter disso para se manter depois, né? Eis aí também outra questão, outro dilema. Mas essa questão é das pessoas que nos procuram, não é nossa. Porque o nosso melhor, sem dúvida, a gente entrega. Sim. E é uma coisa muito de... Você trouxe lá atrás, eu quero reforçar também essa mensagem, né? Quando você me comentou que seu objetivo não é simplesmente deixar as pessoas abaixo de você naquilo que você instrui, que você ensina, mas que elas vão adiante. Isso é muito parecido com o que eu também tomo pra mim pessoalmente, que é, eu não quero que os meus estudantes tenham a mim como um reflexo de como eles querem ser. Porque eu não quero que ninguém tente ser igual a mim. Eu quero que eles sejam mais de quem eles podem ser. Eu quero ver o potencial que essas pessoas têm de ser mais daquilo que elas podem vivenciar para a própria vida. Serem a melhor versão de si, ser a versão mais feliz de si, ser a versão que descobre o próprio potencial relacionado até mesmo com a prática mágica. Que ela não precisa se espelhar e dizer, eu quero ser tão bom quanto o Fausto nisso. Não, seja tão bom quanto você pode ser. E eu quero poder ajudar as pessoas a descobrirem isso. E não simplesmente terem a mim como um espelho sobre como elas serão. Não é nenhuma questão delas serem ou não melhores do que eu, mas elas serem outra coisa que não sou eu. Porque se elas tentarem ser como mim, elas vão sempre falhar, elas vão sempre ser menos do que eu. Porque só eu consigo ser eu. O que eu acho elogiável e lhe parabenizo. Pois essa também é uma visão bastante rara no contexto mágico 2022, 2023, 2024, né? Onde a gente vê fábricas de máscara, né? Pessoas que vão estudar para tentarem se tornar aquele tutor, aquele mentor. Nossa. E há pessoas que vendem isso sem grandes pesos na consciência, né? E eu penso que é um caso muito diferente da nossa postura, né? E você, eu acho, amigo, inclusive, bastante otimista e bastante louvável na atitude, né? Eu já me contento quando eu vejo a pessoa aplicando na prática e me descrevendo os resultados, seja com os tropeços, com os erros e posteriormente com os acertos de que ela
colocou aquilo para testar, começou a fazer aquilo realizar e vem tirar a dúvida de como pode ir melhorando aquilo. Fabuloso. Esse, assim, é o meu momento, assim, favorito, como mentor, como orientador, como professor. Esse é aquele, O... assim, que enche meu coração de alegria. Putz, a pessoa está tentando, a pessoa está fazendo. A pessoa não está aqui só fazendo cara, fazendo boca, fazendo teatro, que está se tornando foda. Não, a pessoa tá errando porque está praticando. Uhum. O momento mais divertido pra mim... É uma característica que difere, né? Os fracos dos fortes. Porque É... os fortes aguentam, porque os fortes, você nunca corrige eles em público, né? Todos os alunos, você corrige sempre no particular, né? Os Uhum. que duramos nesse jogo sabemos disso, né? Mas aqueles que suportam uma correção, suportam um aprimoramento, eles estão aqui no presente. Eles estão vivendo a imortalidade, eles estão vivendo a vida eterna, como diz o vampirismo, porque eles estão conectados aqui no presente. Não é a hipótese do que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 5 dias, 5 meses, 5 anos. Não. É aqui, é agora e é bom. Aqui e agora pode não estar bom, mas dá para melhorar, dá para deixar mais divertido. Ou então não, às vezes é preciso passar também pelo pesar, para quando vem a parte boa, quando vem a felicidade de visita, sorrir de verdade, né? Uhum. É preciso chorar antes de entender que a felicidade vem e vai, tal como a graça, quando quer. E a gente está aqui também, né, para transmitir essa firmeza para eles, né? Porque estamos vivendo um mundo, Fausto, que se uma pessoa manter a concentração durante 13 segundos assistindo um vídeo de TikTok ou outras balelas parecidas, histories, parece uma eternidade para eles. Se a gente consegue manter alguém no começo no estado meditativo, contemplativo, por 2, 3 minutos, a gente está no lucro. Essa pessoa que está começando a aguentar os 2, 3 minutos, pode ser que daqui a um tempo, com muita prática, com muito exercício, aguente 15 minutos, meia hora, 1 hora de prática. Entende? Eu acho que eu tô sendo. Eu percebi que eu estava sendo muito otimista quando no ano passado eu fazia encontros meditativos com os alunos da escola e eu obrigava eles a fazerem meia hora todos os encontros. Eu fazia, às vezes, uma condução um pouco diferente, um exercício um pouco diferente, mas o objetivo era eles ficarem ali o quanto aguentassem por meia hora até o final do encontro. Mas talvez eu percebi que eu estava sendo um professor um pouco duro demais, eu estou mudando um pouco as minhas estratégias de treino prático. O que eu considero mais divertido para mim, enquanto professor desses assuntos, é quando eu vejo um aluno vindo me trazer uma solução que eles inventaram que eu nunca teria pensado. Nossa, pensei em fazer um sigilo desenhado de um jeito X assado no gesso, que depois eu passo uma tinta que faz uma tinta que muda de cor e aí muda com isso que cara, eu nunca teria imaginado fazer um troço desse. Que maneiro. É isso que eu acho mais interessante, assim, os alunos criam soluções malucas, criativas para fazer as coisas mágicas de um jeito que eu não imaginaria pensar. E é aí que eu vejo que eu tô empurrando eles na direção que eu queria. Quando eles surgem com coisas que não foi nem eu que ensinei. Cara, e a gente vive uma época, né? Eu estava falando aqui dos meios digitais, né? Claro, para a gente transmitir o conteúdo, né? O aprendizado. Ah, claro, sempre vai ter gente que vai torcer o nariz porque não consegue oferecer nem metade do que a gente pode oferecer, né? Nem sequer um terço. Aí vai querer barbarizar, vai querer radicalizar e vai acabar se dando mal, não por maldição, por forças que a gente exerce sobre a pessoa, mas porque a pessoa está dando murro em ponta de faca, né? A gente vive uma era tão interessante que são tantas tecnologias, tantos produtos. No último sábado, graças a Xandra, eu descobri que existe um esmalte que muda de cor segundo a temperatura da pessoa. Olha, Não sei se você já viu isso, para mim foi uma baita de uma novidade. interessante. Uma baita de uma novidade. Eu vi a Xandra dançando na pista enquanto eu discotecava, se divertindo, se divertindo. Quando ia para perto do ar refrigerado, ficava com as unhas escuras. Quando saía de Aham. perto, as unhas ficavam claras. E ela vivendo o barato dela, a felicidade dela, brincando com aquilo a noite inteira, adorando aquele momento lúdico. Fantástico. Pois Ah, é. eu achei
nacional. Existem tintas que mudam de cor, de acordo com a temperatura, que podem ser usadas em sigilos. A gente pode criar, a gente tem até aplicativos que ajudam as pessoas a criarem sigilos mágicos nos dias de hoje. Sim. Uma vez um mentorado meu falou que ele. Sim, a gente pode criar, como eu estou mexendo muito com música agora, com synth, em keys, por causa da banda Verloha, Uhum. a gente tem, eu tenho experimentado a possibilidade de criar sigilos musicais em algumas práticas aqui. Eu já Sim. experimentei isso com percussão, mas com uma batida eletrônica, você pode simplesmente apertar o botão record e registrar aquilo que você fez, associando aquilo a uma imagem, a um símbolo, a um glifo. Cara, é um negócio do outro mundo, que o meu eu de 5 anos atrás, 10 anos atrás, sequer cogitaria. E você anota os resultados, a eficácia prática do que você está fazendo. E cada pessoa, com a sua criatividade, vai dando berço ao seu próprio universo. Sim, tipo, eu conheço pessoas que energizam sigilos dançando na minha discotecagem. Elas traçam, fazem um negócio lá, alguns colocam no cinto, alguns colocam naqueles camafeus que podem esconder alguma coisa dentro, outros colocam na própria sola do sapato, e eles vão energizar o sigilo dançando quando eu vou tocar a parte mais pesada da minha discotecagem, a mais de 140 batidas por minuto. Uhum. Assim, é sensacional de você ir recebendo esses feedbacks, essas experiências do povo. Sim. Há muitas, muitas possibilidades. Tipo, a tecnologia não restringe, ela abre, ela potencializa, desde que se conheça os fundamentos básicos da prática. E que é aí que a gente sai daquele looping de que, ah, não, o jeito certo é só um, é só presencialmente, com as pessoas, escutando oralmente. Eu acredito que cada tipo de experiência, de vivência tem o seu lugar, tem o seu motivo. Tem coisas que, até mesmo enquanto professor, eu sei que nunca vão ser totalmente substituídas, como a ideia do ensino das escolas, né, convencional ser totalmente substituído pelo virtual. Depende muito das circunstâncias, depende muito da idade. Tem idade que é importante a criança estar lá presencialmente, mas isso não significa que a gente vai ter a tecnologia como uma coisa que é inimiga do que um professor, do que uma professora faz, mas é mais no sentido de saber dar o uso, dar o contexto, da gente utilizar os recursos que a gente tem a nosso favor e não deixar, inclusive, que o recurso seja uma coisa que limite o nosso potencial por conta das pessoas estarem pedindo para fazer a monografia do Círculo Strigoi pelo chat GPT. Calma, calma, não é por aí. Pode pesquisar os assuntos usando o chat GPT pedindo para ele dar as referências, mas não é simplesmente substituir o seu cérebro pelo cérebro da máquina, mas usar aquilo como uma extensão, como um potencializador do que a gente Sim, faz. sim, sim. A pessoa precisa. Cadê o sangue? Cadê escrever com o próprio âmago, com o próprio cerne? Palavra bonita o vento sopra, mas fundamento, base permanece. Sim. Lorde, já estamos aqui há um tempinho de gravação. Gostei bastante dessa discussão, desse bate-papo que a gente fez. Acabou que a gente foi bastante por esse lado de discutir o ensino da magia e dos assuntos que a gente lida com vampirismo, com espiritualidade, com esoterismo. A gente conversou bastante sobre a importância de se relacionar, né, com alguma comunidade, ter alguma comunidade na qual fazer parte, e a importância de saber buscar bem pessoas com quem você vá se instruir sobre esses assuntos. E por hoje, por esse momento, eu vou convidar para as pessoas que estão escutando e assistindo esse episódio que vocês vão poder acessar o conteúdo extra que eu vou agora fazer a gravação com o Lorde A de algum exercício que ele separou para a Posso gente ensinar um conversar. mantra antes da gente fazer a passagem? Oi? Posso ensinar um mantra para sua audiência? Pública? Tá Sim. bom. Pode? Olha, existe um mantra vampírico, partes dele vem de uma autora chamada Camille Paglia, norte-americana, professora das faculdades da Ivy League, né, lá dos Estados Unidos, mas eu acho ótimo. Ele começa assim: ame estudar, ame aprender, ame a arte, odeie dogmas. E a segunda parte
desse mantra é a seguinte: sempre que você se escutar dizendo que você só confia apenas exclusivamente em si mesmo, para tudo. Vai dormir, vai beber, vai descansar, vai fazer qualquer outra coisa, vai esfriar a cabeça, porque você já perdeu qualquer nuance de espiritualidade, qualquer nuance de magia, do que quer que seja nesse prado. Fabuloso, adorei. Terceiro, que não é um magista que diz, mas foi o Jacques Lacan, que é quando penso, não sou, e quando não sou, penso. Então, guardem essas 3 frases que vocês vão longe. Muita coisa a ser desbloqueado. Muita coisa a ser desbloqueado. Galera, quem quiser assistir a gravação do exercício especial que eu pedi pro Lorde A apresentar para as pessoas, vocês podem se tornar apoiadores e apoiadoras do Jornada Mágica no link que tem do apoio do Catarse aqui embaixo. Neste momento eu tô encerrando esse episódio aberto e peço pro Lorde A deixar uma mensagem final para as pessoas. Vivam, lembre-se que só erra quem faz, quem pratica. Então vivam, sonhem, amem, amem aprender, amem estudar, amem acima de tudo a arte e sempre, sempre, sempre odeiem dogmas. Essa é uma boa dica. É uma excelente dica, vamos repetir esse mantra. Para quem ficou até aqui, muito obrigado, Lorde A, por aceitar esse convite para esse encontro. Nós teremos mais encontros presenciais, virtuais. Eu estou trazendo para esse primeiro momento do Jornada Mágica pessoas que eu tenho um carinho muito grande, um apreço muito grande. E você faz parte dessas pessoas porque eu tenho muita admiração e respeito e muito orgulho de poder estar apresentando no início do projeto desse podcast de Jornada Mágica. Muito Fausto, obrigado. você é um querido, né? Admiro você, admiro o seu trabalho e a gente está junto. É isso. Para quem está escutando, até por acaso.